Queridos, nós tivemos fazendo essa série de ministrações, novamente recapitulando, porque entendemos do Senhor que não adianta a gente colocar um edifício se o fundamento não estiver sólido. E aí, em Atos 2, 42 em diante, fala sobre esses firmes fundamentos, onde a igreja de Cristo ela é edificada. E a gente vai ler aqui para contextualizar. Talvez você já esteve aqui na outra semana e na outra, mas pode ser que eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. E para colocá-los no contexto, nós vamos ler juntos aqui. Atos 2, 42. Aleluia! Se você está com a sua Bíblia em papel aí, acompanhe. Se você está com a Bíblia no celular também, ou vem junto comigo aqui no telão. Diz assim: e perseveravam eles ali, permaneciam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Próximo, e cada alma havia temor, olha só, né? Cada alma ali havia o temor do Senhor no coração deles, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Então, nós ali no versículo 42, entendemos que ali os fundamentos da igreja primitiva, aquela primeira igreja que foi estabelecida após a ascensão de Jesus aos céus e o dia do Pentecostes, aonde eles começaram o ide que Jesus disse. Então, a igreja se fundamentou sobre isso. A doutrina dos apóstolos, que já falamos, na comunhão, que falaremos hoje, no partir do pão e nas orações. Então, hoje nós temos muitas igrejas e igrejas de todo tipo, e muitas delas não estão baseadas sobre esses fundamentos, e por isso que nós temos visto tantas dificuldades, né? Tantos escândalos, tantas igrejas que não têm sido verdadeiramente um referencial do reino de Deus na terra. Mas nós, como igreja, fonte de alívio, porque se nós ficarmos olhando para os outros, apontando os erros dos outros, é fácil. É fácil ou não é? A gente pode pegar e passar o ano todo falando do que a igreja do lado, ou aquela igreja que está na internet ou na TV está fazendo de errado. Nós vamos passar o ano inteiro e não vai acabar o assunto. Mas e o que nós estamos fazendo errado? E aquilo que nós precisamos relembrar, os poços que a gente tem que desentulhar, né, para beber novamente de águas que o Senhor já nos deu e a gente acabou permitindo que entulhassem esses poços. Então, nós estamos aqui olhando para nós, Igreja Fonte de Alívio, no ano de 2025. E vamos hoje falar sobre esse último fundamento que é a comunhão. A comunhão, na semana passada, eu já dei até um spoiler, né? Já até fiz uma introdução, uma pequena introdução, que a comunhão vem falando, né, entre outras coisas, a gente vai falar sobre 4 aspectos da comunhão aqui, mas a comunhão vem falando de algo que é comum, né? Então, por exemplo, o que é meu é particular meu, é privado. Mas quando eu compartilho com alguém, aquilo se torna comum. É o caso, por exemplo, a essência da palavra comunicação vem daí. Enquanto você está só pensando aqui, está lá nos seus pensamentos, pensando algo, aquilo é só seu. Aquela informação é só sua, aquele sentimento, aquele desejo de fazer algo é só seu. Mas
Quando você expressa para alguém, então aquilo se torna comum para você e para aquela pessoa. Então é por isso que chama comunicação. Você está expressando o que está dentro de você e é só seu. Você está compartilhando com alguém. Então você está tornando aquela informação que é particular em algo comum com alguém que você está ali compartilhando. Então isso é uma comunicação que vem dessa mesma origem. Então a comunhão que a igreja primitiva tinha era esse sentido de eles terem as coisas em comum, de eles não serem indivíduos que estão separados dentro de um mesmo lugar. Dá para acontecer isso? Infelizmente dá. Por exemplo, tem casamentos onde o marido e a mulher, e às vezes os filhos, moram na mesma casa. Só que eles não se conversam, eles não compartilham a vida. É igual dizem, não, ele lá e eu aqui. Eu não tenho paciência para isso, então ele cuida da vida dele lá, eu cuido da vida. Ah, mas vocês não dormem. Não, ele tem um quarto dele, eu tenho o meu quarto. Então a gente mora lá, a gente está casado, mas, sabe, ele lá, eu aqui. Ele com as coisas dele, as correrias dele, eu com as minhas. Quer dizer, não está havendo aí o quê? Uma comunhão. Que a comunhão é trazer as coisas que são privadas e compartilhar para que aquilo todos possam. Então, dentro de uma casa, compartilhar uma refeição é você almoçar, jantar, tomar um café em comunhão com a sua família. Quer dizer, você põe a mesa ali e aí todos participam daquilo. É diferente quando a gente é pequeno, né? Principalmente antigamente, que a mãe comprava a bandeja de Danone, dava 2 para cada um e cada um tinha os seus 2. Tomou os 2, pronto, acabou. Não tinha esse negócio de compartilhar, você quer mais um, bebe do meu, não. Quando a gente era criança não tinha essa. Esses são os meus Danones e esses são os seus Danones. Mas quando é em comum, né, tem aquela de 1 litro e 250, aquela garrafa, e fica lá. Todo mundo que quer, vai lá, coloca no seu copo e bebe. Aquela ali é para comunhão. Então, por que eu estou falando de coisas simples? Porque através de coisas simples a gente consegue entender princípios mais profundos. Né? Com coisas assim do dia a dia, a gente consegue entender propósitos, princípios espirituais. E Jesus falava isso. Jesus falava sobre agricultura, sobre criação de animais, sobre construção de casas. Jesus ia ensinando sobre o reino a partir de coisas simples do dia a dia. Se ele fosse falar na linguagem do céu, né, as pessoas não iam entender bem. Mas por Jesus falar a linguagem do dia a dia, todas as pessoas conseguiam entender e vinham multidões de todos os lados para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Então, comunhão, você que gosta de anotar, né, e gosta de uma definição, comunhão é participar do comum. Comunhão é, eu estou em comunhão com a fonte de alívio. Então, tudo que é comum para os filhos, para os membros da igreja, você também está participando, você também tem acesso. Porque você está em comunhão com a igreja. Ah, eu estou em comunhão com aquele grupo de alívio, o grupo de alívio Efatá. Então, tudo que é para o grupo Efatá, de alívio Efatá, você pode participar porque você está em comunhão com eles. Amém? Eu creio que isso já ficou bem claro, porque eu expliquei até muito detalhadinho, porque vocês são muito inteligentes, né? E eu anotei algo aqui, mesmo para aqueles que gostam, né? Que daqui a pouco eu começo a entrar nos textos bíblicos e exemplos, e aí quem gosta de definições vai ficar sem. Então eu já vou começar no início, passando, e aí depois a gente segue o fluxo do Espírito Santo aqui, tá bom? Então comunhão é um termo que faz referência a participar no comum. Pode tratar-se de um tratamento familiar, na comunicação, ou de uma congregação de pessoas com interesses ou crenças afins. Isso aqui é uma
uma definição de comunhão, né, generalizada. Comunhão significa ter união, paz e partilha com alguém. União, paz e partilha. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, quando eu estava lendo isso daqui, você já pode imaginar que versículo veio na minha mente, né? Eu vou repetir aqui, ó. Isso aqui é uma definição que, se você jogar lá no Google, vai aparecer lá para você. Você vai ver, aqui o pastor Daniel pegou. Sim, a gente pega, as definições são comuns, para que a gente parta de um princípio, de algo que é de entendimento de todos, para a profundidade de coisas espirituais. Então, quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, estão em comunhão. Duas, porque se é uma, é particular. Mas duas, ou três, ou mais, aí já é comunhão. Você entendeu por que, aqui já fazendo um parênteses, não dá para ter igreja do desigrejado, que é só você no quarto? Porque na igreja do desigrejado não tem esse fundamento que é comunhão. Porque se você está sozinho, não é comunhão, é algo que é particular, privado seu. Mas quando tem dois, três ou mais, aí você já está em comunhão. E uma igreja que não tem um dos fundamentos, a comunhão, ela não permanece. Ela não consegue subsistir no dia da provação, no dia da dificuldade. Então, a comunhão também pode ser entendida como ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Tá? Quando alguém, vamos fazer algo em conjunto, vamos fazer um projeto juntos, há uma comunhão ali para um determinado propósito. Então essa é a definição. E aí, vocês já podem entender que eu sozinho não consigo ter comunhão. Sim ou não? Já conseguiu entender isso? Você já entendeu por que a fonte de alívio, ela insiste tanto? E você olhe para o lado e fale com o teu irmão, abraça o teu irmão, para que você diga palavras a ele, que você profetize na vida dele. Por quê? Porque eu sozinho não consigo ter comunhão. Mas quando eu tenho alguém, eu estou em comunhão com ele. Amém, queridos? Esse é um princípio, um fundamento da igreja vitoriosa, da igreja primitiva, que nós estamos olhando, atentando para isso, para fazermos como eles também fizeram. E eu quero ler com vocês alguns trechos, e depois a gente vai falar de algumas coisas aonde porque a comunhão, ela não pode ser só um projeto. Se ela não for colocada em prática, não é comunhão. Por exemplo, se eu tenho um projeto de um assunto e ela ainda não foi verbalizado, você não comunicou, não tem comunhão. A comunhão vem quando aquilo é expresso e colocado em prática. E é isso que nós precisamos entender profundamente nesta manhã, que o Espírito Santo quer falar conosco a respeito disso. E nós vamos ler alguns trechos, vamos falar sobre algumas coisas, e no final nós vamos colocar isso em prática hoje, por isso que é o culto da comunhão, tá bom? Então vamos aqui, vamos navegando pela Bíblia, vamos começar com Mateus 18, vamos ler do 15 até o 22. Gente, a gente tem a ceia do Senhor, a gente tem o tempo de compartilhar aqui o que o Senhor trouxe no nosso coração para abençoar a vida dos irmãos, e eu quero que o Senhor nos conduza com muita sabedoria para que Ele cumpra tudo que Ele tem para hoje, dentro do tempo que nós temos. Então, às vezes eu vou ler um pouquinho rápido, mas você acompanha aí, anota o texto, depois você lê em casa. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Eu vou pedir para colocar essas que a gente vai ler, preferencialmente na NVI. Se eu precisar de outra versão específica, na hora eu peço, tá bom? Vamos na NVI, que eu gosto, é um entendimento mais fácil para todos. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão.
Mas, se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, perdão. Porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha um outro princípio lá de Israel que eles colocavam. Quando, eu nem vou parar aqui porque a gente já vai falar mais abrangente. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Você viu que vai escalando, né? E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentio publicano. Quer dizer, se ele não nos ouve, se a comunicação não está acontecendo, ele não tem comunhão conosco. Então, ele não tem nada em comum conosco. Então, ele é como um gentio, um estrangeiro. Segue. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Está no plural ou no singular aqui? Não tá, Jesus não chegou e falou, Pedro, o que você ligar na terra vai ser ligado lá no céu. Não. Jesus disse, tudo que vocês, é mais de um. Aí aqui, a gente já começa a entender como funciona a comunhão. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Olha o poder da comunhão. Claro que aqui direcionada pelo Espírito Santo, né? Obviamente, nós estamos falando aqui de alguém que está direcionado, que está fazendo isso pelo Espírito. Próximo. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu. Novamente falando sobre a comunhão na oração, na concordância, uma oração com concordância. Quando vocês concordarem em algo aqui, vai ser feito pelo Pai que está no céu. Pois, olha só aqui o versículo que eu estava falando. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, Jesus dizendo, ali estou no meio deles. Isso é, se tem 2 ou 3, ali vai ter comunhão. E se há comunhão, o Senhor Jesus está no meio. Aonde não há comunhão, o Senhor Jesus não está no meio. Mas se tem a comunhão, Jesus está lá. Mas esse versículo aqui não está falando que está em comunhão. Mas os anteriores, que é o contexto, tudo está. Está falando, se vocês concordarem em algo, isto é, comunhão. 2 juntos com o mesmo propósito, com uma ideia em comum, com um desejo em comum, com um pedido em comum, com uma visão em comum. Então, o Senhor falou, eu vou estar lá no meio de vocês. E isso é algo poderoso. Nós podemos falar aqui de igreja, fonte de alívio, que esse é o propósito, falar sobre igreja. Mas vamos dividindo, subdividindo, até chegar lá no teu grupo de alívio, até chegar no teu casamento, na tua família, ou até chegar lá no teu casamento. Dá para aplicar isso também, esse mesmo princípio? Sim, com certeza. Por que tem famílias que não crescem, não são abençoadas? Porque não estão em comunhão. Por que tem casamento que não dá certo? Porque não estão em comunhão. Por que tem grupos de alívio que não estão prosperando? Porque não tem comunhão. O líder fala algo, o líder em treinamento fala outro, os membros falam outro e ninguém fala a mesma língua. Não concordam. E aí começam a pedir a Deus. Por exemplo, se eu começar a pedir algo, vamos dizer que a gente quer trocar de carro lá, em casa. E aí eu falo, Deus, me dá, deixa eu falar um carro aqui, eu quero uma SUV. E a Gi começa a orar pedindo um sedã. Aí Deus vai olhar e falar assim, é uma SUV ou um sedã? Quando vocês definirem, aí eu vou poder responder a oração de vocês, que vocês não sabem ainda o que vocês querem. Ah, pastor, mas tem o cabeça, tudo, tal. Sim,
Mas lá em 1 Pedro 3 e 7, vem falando que quando o marido não coabita com entendimento com a sua esposa, até as orações são impedidas. E é sobre isso, quando não há concordância, aqui a concordância substituindo a comunhão, né, para que a gente entenda a comunhão dentro do casamento. Quando não há concordância, não há resposta. As orações são retidas, as orações são impedidas, elas são interrompidas. Precisa haver comunhão no reino de Deus. A partir de tem que ter comunhão. Enquanto você e Deus, você tem que ter comunhão com Deus. Você e Deus são um. E a gente vai falar sobre isso também. A questão da unidade, porque aí a gente já vai, quando há comunhão, há unidade. E Jesus dizendo em Mateus 12, 25, coloca para a gente Mateus 12, 25, a gente já está agora falando sobre unidade. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, Jesus, ele não era como... Aqui pode ser uma figura de linguagem, mas Jesus como Deus também, porque às vezes assim, né, você olha o rosto, o jeito da pessoa, você já sabe, né? A pessoa não falou nada, mas quando você conhece a pessoa, você já sabe se ela gostou ou não. Né? O marido e a mulher, vamos lá almoçar na casa da tal... fomos convidados para almoçar, a pessoa chega e convida os dois. Aí o marido olha para a mulher olha para o marido, só de olhar eles já sabem se ela quer ir, se ele quer ir ou não. Conhece o pensamento, pela comunhão que tem, né? E Jesus, tendo comunhão com seus discípulos, sabia os pensamentos. E ele, como filho de Deus também, o Senhor, ele não tinha ali a onisciência, que é ali a qualidade, né? Ali o atributo de conhecer o pensamento de todos. Mas ele tinha uma ligação muito forte com o Espírito Santo, e o Espírito Santo podia revelar também os pensamentos. Então, como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Foi categórico, porque na verdade não tem para onde fugir. A verdade é essa. Ali é preto no branco. Tem comunhão? Vai prosperar, vai permanecer de pé. Está dividido? Não vai subsistir. Por exemplo, grandes países... E até a situação do nosso país também. Nosso país não está indo bem economicamente, politicamente, em várias áreas. Por quê? Porque há uma divisão. Não importa quem é o certo ou quem é o errado. Quando está dividido, o país não vai prosperar. Não vai em frente. Por quê? Uns querem ir pela direita e outros querem ir pela esquerda. E aí o que acontece? Não vai para lugar nenhum, fica um cabo de guerra. Aí o país não prospera. Mas esse assunto é para um outro dia, tá? Não quero entrar aqui pelo lado da política, mas apenas representar que precisa haver unidade para ter a bênção. Então veja só, a gente vai falar sobre essa questão da unidade, mas antes disso, eu quero falar que lá na igreja primitiva, quando fala de comunhão, que fala de algo em comum, o que eles tinham em comum ali? 4 pontos, tá? Primeiro, eles tinham em comum a fé em Cristo e o valor da morte expiatória. Então todos eles tinham essa mesma fé, eles acreditavam da mesma forma, eles criam da mesma forma. Aquilo era comum a eles e eles participavam dessa comunhão. Eles também tinham comunhão na cooperação na obra do Evangelho. Eles estavam juntos, cooperando e fazendo a obra do Senhor. Eles, em terceiro lugar, eles tinham comunhão na contribuição em prol dos necessitados. Nós lemos aqui, eles vendiam propriedades, aqueles que tinham aqueles que tinham necessidade, eles iam lá e abençoavam, ajudavam. Então eles tinham comunhão na contribuição. E, enfim, o quarto ponto, eles tinham unidade de espírito e amor. Então,
nós vemos que essa era a realidade da igreja primitiva. E é por isso que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E daquele lugar ali de Jerusalém, alcançou todo o mundo conhecido da época. Foi se espalhando, principalmente depois, quando veio a perseguição, eles se espalharam por todas as partes, e falando do Evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, vejam só, a qualidade da unidade, ela é tão importante, como nós lemos aqui, que, por exemplo, quando o Senhor formou Adão e Eva, disse, olha, crescei, multiplicai, enchei a terra, espalhai sobre a terra, enchei toda a terra. Quando chegaram lá, depois de Noé, depois de Noé, né? Babel, meu Deus, está me fugindo aqui. 9 é depois. Depois de Noé, Babel, o que aconteceu? Eles se reuniram e falaram assim, nós vamos construir uma torre para alcançar os céus. Indo contra o princípio que Deus tinha estabelecido. E aí o Senhor fez o quê? Teve que descer para confundir a comunicação deles. A comunicação deles estava batendo, estava tudo certo, eles estavam alinhados. E eles estavam caminhando para cumprir aquele objetivo que ia contra a vontade de Deus. E o Senhor desceu para confundir as línguas. Depois, nós vemos também que a oração do casal é impedida quando não tem a unidade, já falamos sobre isso. E também nós vemos que Paulo fala que não deve haver divisão no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. Glória a Deus. Enquanto coloca aqui, eu vou beber uma aguinha. Paulo dizendo à igreja dos Coríntios, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Então, queridos, a unidade, ela é algo que o Senhor se agrada de tal forma que Ele disse, que na unidade vocês serão perfeitos. Vejam só, João 17, 23, aleluia. Vamos ler, é porque ficou no meio aí o versículo cortado, então vamos colocar a partir do 21, por favor. Olha só, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Está falando de unidade. Eu neles e tu em mim. Que sejam levadas à plena unidade. Agora eu vou pedir para colocar na revista corrigida, que tem essa palavra que eu quero aqui reforçar. Atualizada. Ah, não, essa é mesmo, perdão, está ali. Estava lendo aqui unidade. Ó. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Uma unidade perfeita. Algo onde não tem falha. Quando nós estamos no Senhor, Jesus, como Jesus está no Pai, e Ele em nós, nós seremos perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim, e que Tu tens amado a eles como me tens amado a mim. E o 24 diz, Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque Tu me has amado antes da criação do mundo. A unidade é tão importante que é algo que a falta dela Deus abomina. Tem 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª Ele abomina. Você acha que pior é aborrecer ou pior é abominar? Abominar. Então vamos lá.
Pode colocar no telão os Provérbios 6, do 16 ao 18. Glória a Deus. Não sei se eu estou indo muito rápido aqui, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. Olhos altivos, vamos fazer com a mãozinha aqui, marcando aqui, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Uma outra versão aqui que eu anotei, aquele que semeia contenda entre irmãos. E essa palavra semear é o mesmo princípio da semeadura que a gente faz aqui, tá? Você semeia no reino do Senhor, sabe? Você traz aqui, por exemplo, um prédio todo, você traz aqui e coloca aqui? Não, você traz uma semente que juntando com as outras sementes vai dar uma colheita toda. Então, semear a discórdia é muito mais do que fazer a discórdia. É você colocar lá aquela sementinha. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes alguém fala assim, o pastor falou, né, que... Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos ver. O pastor falou que o Júlio, a Érica, a família foram embaixo de bênção, né? Não sei o quê. Aí todo mundo, bênção, glória a Deus. Aí vem aquele que Deus abomina e fala assim, será mesmo? Essa história não está um pouquinho mal contada? Todo mundo, né, parou tal, ele teve contenda ali, teve briga ali, discórdia ali, não. Mas o que foi feito ali? Sementinha de discórdia, semeou a discórdia entre os irmãos. Ali havia concordância. Todo mundo estava falando a mesma coisa. É mesmo, né? Glória a Deus. A gente vai sentir falta deles, mas, né, glória a Deus que eles estão lá servindo ao Senhor. Que bom, e não sei o quê. Estava tudo em comunhão ali. Mas aí veio alguém e semeou a discórdia. Isso tem acontecido tanto nos nossos dias. É algo que tem ferido tanto, tanto, tanto a igreja de Jesus Cristo. E é algo que nós, vivendo a comunhão, desentulhando os postos da comunhão, nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos o curso aqui na igreja, chamado A Cultura da Lealdade. E esse é um curso que vem falando sobre essa questão da lealdade. E quando vem alguém semear a discórdia, a gente faz algo como chamado, uma ferramenta chamada vento norte. Aí alguém chega assim e fala assim, como nesse exemplo que eu estava dando, será mesmo que foi desse jeito? Estou achando tudo isso muito estranho. Aí todo mundo que tem um princípio de lealdade, de comunhão, olha para ele assim, oxe, não entendi o que você quis dizer. É o vento norte, a Bíblia fala que assim como o vento norte afugenta a chuva, o rosto irado também afasta as fofocas, né? Afasta os maus conselhos. Então a gente faz a cara de vento norte para afastar isso da gente. O que você está querendo dizer com isso? Às vezes você só faz aquela cara que não gostou, a pessoa, não, né, só quis dizer, e não sei o quê. E aqui na nossa igreja também, nós temos o princípio da unidade da comunhão, e nós aplicamos Mateus 18 na resolução de problemas entre irmãos. Nós já lemos lá, lembra? Se um irmão pecar com outro irmão, o que a gente faz? Sendo uma igreja que tem o fundamento da comunhão. A gente põe os dois para se comunicar. Vai lá e fala, olha, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu vou usar da minha família mesmo, que aí eu não falo que ninguém é fofoqueiro, é só um exemplo mesmo, mas se eu falar, por exemplo, a Kézia veio e contou a fofoca, todo mundo vai falar,
A Késia é fofoqueira mesmo, então não vou usar o exemplo da Késia, porque ela não é, né? Eu vou usar da minha família, lá em casa depois eu ouço dela. Aí a Isabela chega e fala, pai, fiquei sabendo de um negócio aí, porque eu acho que, não, fulano, nem sei quem falou, mas é o seguinte, a menina ali está ficando com outro menino ali. É mesmo? Espera aí, deixa eu falar com o pastor Marcos, vamos orar, coloca na intercessão aí, porque tem adolescentes que estão ficando com outros adolescentes aí, ó, jovem com jovem, ó, o negócio está sério, ó, mas só entre nós, viu? É o fulano e o fulano, mas ó, é para orar, mas não é para falar o nome, tá bom. Daqui a pouco, o que acontece? Está todo mundo sabendo, não era nada daquilo, era fake news, né? E aí o que acontece? A comunhão foi rompida, a comunhão foi prejudicada, e a presença do Senhor que está onde 2 ou 3 estão reunidos, estão em comunhão no nome dEle, a presença do Senhor se afasta. E aí fica a igreja com o nome, sem a presença. Moisés falou assim, quando Deus falou a Moisés, olha, esse povo é muito difícil, pega o teu povo e vai para a terra que eu prometi, antes que eu mude de ideia, mas eu vou mandar um anjo, meu anjo para ir com vocês, mas pega o teu povo e vai. Moisés falou assim, Senhor, não subiremos daqui se a tua presença não for conosco. Eu sei que o Senhor tem anjos, eu sei que o Senhor tem tantos recursos, mas se a tua presença não for conosco, nós não subiremos deste lugar. Às vezes as pessoas vêm comentar comigo, estou passando por uma luta e falam, pastor, eu estou pensando em ir para outra igreja. Aí eu falo assim, você já perguntou para o Senhor se essa é a vontade dEle? Não vá sem direcionamento. Se a presença do Senhor não for com você, não vai para lugar nenhum. Mesmo que pareça ser uma igreja melhor, mesmo que pareça que a situação vai ser tudo melhor, mas não vá sem a presença. É melhor ter uma vida de sofrimento e ter comunhão com Deus, e continuaremos com essa comunhão pela eternidade, do que ter uma vida de comodidade sem a presença e uma morte eterna, separado de Deus pela eternidade. Quantos aqui ficaram felizes porque o Rodolfo, a Stephanie e a Érica foram ungidas como diáconos aqui no final do ano? Quantos ficaram felizes? Quantos gostariam também de receber a unção de diáconos, para servir com essa unção? Deixa eu ver a mão aqui. Poucas pessoas, né? Eu entendo, mas Deus vai tocar no coração aqui, porque justamente eles foram... Olha lá, viu, paizão? Tá vendo, ó? Tá aí, ó. O pessoal tá aí, ó. Essa igreja que tu me deste. Tô brincando aqui, zoando lá com Adão e Eva, né? Essa é a mulher que tu me deste, é brincadeira. E ó, eu queria parabenizar, para não ficar essa imagem negativa, que é uma brincadeira mesmo, eu queria parabenizar, porque no Perseverão estavam todos os líderes, exceto 2 que tinham justificativas justas mesmo, né? Já eram justificativas mesmo, não eram desculpas. Todos estavam aqui. Essa igreja é uma bênção. Mas eu entendi que você que não levantou a mão na questão do ser diácono, porque você entende que tem outros ministérios, pastor, mestre, profeta, evangelista, né? Eu entendo isso, apóstolo, mas todos nós podemos também servir. Ser diáconos é servir. Então, voltando aqui ao fio da meada, foram ungidos, assim como foram ungidos 7 lá no início, para auxiliar nessa comunhão, para distribuir os alimentos, para servir as mesas, e os apóstolos não estavam dando conta. Só numa primeira pregação foram 3.000, algumas semanas depois já tinham 5.000. Como é que 12 pessoas cuidam de 5.000? Dá? Não dá. Cuida das viúvas, dos órfãos, da mesa de todo, não tem como. Então eles instituíram lá os diáconos. Só que é legal ter unção de diácono, mas Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo,
e foi morto apedrejado. Ele não poderia falar assim, ó, eu estou pregando o evangelho aqui, mas o pessoal está me jurando de morte, então é melhor eu atualizar a Bíblia aqui, né? Atualizar a doutrina dos apóstolos, para não ficar falando essas coisas que está confrontando as pessoas, e aí não vou ser morto. Estevão não fez isso. Ele preferiu ter a presença, ter a comunhão, do que ter a comodidade sem a presença. Amém, queridos? E aí, eu quero falar aqui sobre algumas coisas que a gente fala para o próximo quando há comunhão. Numa igreja que há comunhão, você vai ouvir essas frases. E você hoje vai entender o porquê isso é importante. Se não houver isso, está faltando comunhão. Então, a primeira que eu quero falar, essa frase é, eu oro por você. Uma igreja onde tem a comunhão, você vai ouvir essa frase, olha, eu orei por você, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. Você vai receber a oração, porque lá em Romanos 12, 13 diz que nós temos que comunicar com os santos nas nossas necessidades. Coloca aqui, olha lá só o que está dizendo. Comunicai com os santos nas suas necessidades. A parte A. A B também se aplica, mas a gente está falando agora na comunhão, mas a gente está falando sobre eu oro por você. Comunicar é o quê? Tornar comum uma necessidade que é só sua, né, Dinho? Você vai tornar ela comum com alguém. E a pessoa fala assim, eu vou orar por você. Aonde há comunhão, há oração pelos outros de acordo com as necessidades. Pastor, eu estou enfermo, vem cá, eu vou orar por você. Eu vou interceder por você. Eu vou clamar pela sua vida. Pastor, eu estou passando necessidade. Eu vou comunicar a tua necessidade ao pastor Marcos, que é da assistência social. E ele vai comunicar as cestas que a gente arrecadou nos grupos de alívio para atender as suas necessidades. Pastor, eu estou passando assim, assim, assim. Nós vamos comunicar a tua necessidade com o pastor tal, que vai sentar com você e com o teu marido, com a tua esposa, para ajudar vocês nessa dificuldade que vocês têm. Aonde tem comunhão, as necessidades são comunicadas e a oração, ela é presente. Então, se você ouve essa frase, é um termômetro para saber como está a nossa comunhão aqui na Igreja Fonte de Alívio. Lembra que a gente não vai olhar para fora, a gente vai olhar para nós, estamos olhando para nós, amém? Então, eu oro por você. E a intercessão já é uma oração que nunca coloca a sua necessidade ali em foco. Sempre é a necessidade do outro. Então, aonde tem intercessão, há comunhão. Porque a intercessão é pedir pelo outro. Se você está pedindo pelo outro, é porque você sabe que há uma necessidade que foi comunicada, ou que você observou aquela necessidade. Então, há uma comunhão. E aonde há comunhão? Onde tem 2 ou 3 no mesmo propósito, concordando, aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. E o Senhor Jesus, Ele está presente aqui na nossa igreja. Por isso que eu tenho falado tanto sobre o fluxo de oração, porque quando nós nos reunimos aqui, comunicamos as necessidades, oramos juntos, a presença do Senhor, do Espírito Santo também está aqui conosco, amém, queridos? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Quando há essa frase, é porque há comunhão. Você já ouviu alguém dizendo assim, eu sou um com você? Eu sou um com você. Nós já lemos aqui, capítulo 17, versículos 21 a 24 de João, que fala que assim como Jesus é um com o Pai, nós precisamos ser um com o nosso irmão para sermos perfeitos em unidade. Aonde há unidade, há comunhão. E aonde há comunhão, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus está ali. Eu
amo você. Esse aqui é um termômetro maravilhoso para entender se há comunhão. E não é um amor fingido só de palavras. E é isso que a gente vai mostrar hoje. Que não é um amor só de fingido, de palavras, de verbalizar. Não, é algo genuíno. E o amor verdadeiro, genuíno, ele é tão profundo que ele não só passa a mão, ele não só te elogia. Ele fala que tem uma alface no teu dente. Ele fala que você está com um pouquinho de mau hálito, né? Ele te alerta, fala, ó, está um pouquinho de mau hálito, né? Quer uma bala? Ou já oferece a bala, porque ele está te ajudando. Fala assim, ó, você está com o zíper aberto. Misericórdia, passando vergonha, mas o amigo que te ama, ele vai te ajudar, ele vai te apontar alguns erros, porque ele não quer ver o teu mal. Ele não quer ver você indo por um caminho ruim. Então, às vezes, ele vai falar coisas que no momento não vão ser agradáveis, talvez, mas vão te ajudar a crescer e amadurecer. E olha só, falando sobre o amor, nós temos o versículo central, o texto áureo. O texto áureo que é o texto de ouro da Bíblia. Qual é o texto de ouro da Bíblia? Quem sabe aqui o endereço? O principal, aquele que fala da missão. O principal da Bíblia. João 3,16. Coloca aí para a gente, mídia. João 3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou, né, o mundo. Ó, ele amou. De tal maneira, não tem nem como dimensionar essa maneira que ele amou. Que ele deu. Ele amou tanto que ele deu. Deu o quê? Seu filho unigênito. Então olha aqui, ó, olha só o princípio da comunhão. Deus tinha um único filho gerado por ele. Sim ou não? Como é o nome dele? Jesus. Ele tinha um único filho. E por ele amar tanto, o que ele fez? Ele deu. Se era dele, e ele deu, ele compartilhou, ele tornou comum. Antes o filho era só dele. Mas ele falou agora, eu pego o meu filho e dou esse filho para que vocês, que creem nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem ama, compartilha. E onde há o amor, há a comunhão. E esse é o princípio de Deus que começou buscando a comunhão conosco. Agora, da mesma forma, de João 3,16, vamos ler primeiro João 3,16. Esses dois são fáceis de decorar, viu gente? Você que decorou João 3,16, você vai decorar primeiro João 3,16. Olha só, está falando também de amor. Só que agora não está falando de amor de Deus para conosco. Está falando do amor, do nosso amor para com as pessoas. Conhecemos o amor nisso. De que maneira a gente sabe que está sendo amado? Que ele quem? Jesus, deu a sua vida por nós. Ele tinha uma única vida. E ele deu a vida dele por nós. Ele entregou. De quem era a vida? Jesus. E o que ele fez com a vida dele? Ele entregou, ele deu. Já não é mais dele, ele deu a nós, a vida dele. E nós devemos fazer o quê? Dar a vida por quem? Isto é comunhão. A nossa vida será dada aos nossos irmãos. Isto fala de comunhão, pegar algo que é nosso, a nossa vida, os nossos recursos, o nosso amor. E eu vou falar, eu não vou guardar isso tudo para mim. Eu vou dar a vocês o meu amor, o meu esforço, os meus recursos. Eu dou a vocês. Isto fala de comunhão. E onde tem comunhão, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus está no meio. E é por isso que o Senhor está falando conosco de uma maneira
tão importante hoje. Precisamos viver isso, precisamos nos mover desta forma, e nós seremos a igreja conhecida, aonde o amor de Deus é manifesto, por causa da comunhão que há entre nós, amém? Você recebe essa palavra? Você toma posse dessa palavra? Quantos aqui estão dispostos a dar a vida pelo seu irmão? Deixa eu ver a tua mão, você que está disposto a dar a sua vida pelo teu irmão, aleluia, que seja assim, glória a Deus. Eu amo, então, o amo, aqui, precisamos ser como Jesus, sempre, seguindo esses 2 versículos aqui, não tem como errar. Uma outra frase que é um termômetro da nossa comunhão é: eu apoio você. Você já tentou fazer alguma coisa e estava em dúvida, se sentindo inseguro, alguém chegou e falou: pode contar comigo? Olha, eu estou contigo nessa. Isso é comunhão. Paulo, a Bíblia fala, no livro de Atos, nas cartas, cita nomes de aproximadamente 100 pessoas que eram chamadas os cooperadores de Paulo. Cooperador é aquele que coopera, que apoia. Já pensou? Tem registrado na Bíblia cerca de 100. Imagina os que não foram registrados. 100 pessoas. Apolo, Barnabé, Silas, Aristarco, Timóteo, Lucas, João Marcos, e a lista segue, né? Então, eu apoio você. Olha, eu vou fazer a cantina assim, pode contar comigo, vou estar lá. Olha, eu estou querendo fazer um evangelismo, não sei o que, você me ajuda? Pode deixar, eu te apoio nessa, eu vou estar lá com você, eu vou te dar o suporte. Tanto é que esses cooperadores, certa vez Paulo lá no início do ministério, pregando lá em Damasco, queriam matá-lo. Queriam matar Paulo, porque ele estava pregando sobre Jesus. E aí ficavam vigiando as portas da cidade, para quando eles saíssem pegar e matar. O que eles fizeram? À noite, desceram Paulo num cesto pelo muro. Isso é dar o suporte, né? Na hora que está todo mundo querendo tirar a vida, porque ele estava falando do evangelho, não. Você não tem condições de sair pela porta e não tem condições de descer pelo muro sozinho. Mas nós vamos nos unir e dar o suporte para que você possa ir em segurança para Jerusalém, onde a gente está enviando vocês para ter com os apóstolos. Eu apoio você. Outro é: eu sigo você. Paulo dizendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vamos ler juntos aqui. Aleluia, glória a Deus. Paulo dizendo para a igreja de Coríntios: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo estava dizendo: eu estou seguindo Cristo, então se vocês me seguirem, vocês estão no caminho certo, porque eu estou seguindo Ele. Então, aqui na Igreja Fonte de Alívio, nós estamos seguindo a visão que Deus deu ao apóstolo Alain, à apóstola Adriana. E eles seguem Cristo. E nós estamos seguindo nas mesmas pisadas dele. Se eu estou sendo seguidor do apóstolo Alain, que é de Cristo, e vocês me seguirem também, estamos seguindo todos a Cristo. Então, isso é muito importante. Eu ouço você. Eu ouço você. E falar sobre eu sigo você, voltando um pouquinho, está falando sobre a questão do discipulado, de caminhar juntos, né? E esse ano a gente vai falar muito sobre o discipulado. Inclusive, no segundo sábado de fevereiro, segundo não, porque o primeiro foi esse. No terceiro, no dia 15, nós teremos café com apacentadores. Glória a Deus. Cadê os apacentadores aqui? Café com apacentadores. Todos aqueles que cuidam, pelo menos uma vida, nós teremos pelo menos de uma vida, nós teremos um tempo especial aqui, dia 15, sábado pela manhã. Eu ouço você, Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros,
para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha o poder da comunhão. O poder da comunhão nessa área traz cura, traz perdão, traz resposta de oração. E quando há amor, o confessar, porque assim, queridos, você já precisou confessar algo para alguém? Algo que você fez muito desagradável? É ruim, não é? É muito ruim. A gente se sente muito envergonhado, é muito feio. A gente dá vontade, tem gente que prefere morrer do que confessar. E é por isso que muitos se matam, sabia? Eles têm uma vergonha tão profunda que fala, eu não posso, eu sou um monstro, eu não tenho como falar isso para ninguém. Eu prefiro morrer do que as pessoas descobrirem isso de mim. Então, ela prefere muitas vezes tirar a própria vida. E é um errado, porque é onde há comunhão, não tem esse peso. Por quê? Porque onde tem comunhão, evangelista Fátima, a amada vem conversar com você e falar, evangelista Fátima, eu preciso ter um tempo para falar contigo. Aconteceu assim, assim, assim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, eu não deveria ter feito, mas foi isso que aconteceu. Eu estou me sentindo tão mal. Eu já pedi perdão ao Senhor. Eu já não estou fazendo, mas eu estou com um peso no meu coração. A evangelista Fátima, com o amor de Deus que tem no coração dela, ela não vai falar, querida, tem jeito para você não, é um inferno mesmo. Já vou orar para sua passagem já ser marcada já, não tem jeito. Não, vai falar assim, você não tem vergonha na sua cara não? Como que você faz um negócio desses? Não, isso daí, queridos, não é onde tem comunhão. A comunhão, ela vai chegar com todo o amor, vai orar, vai orientar. Se você precisar, conta comigo. Você não precisa confessar o teu pecado. Você pode confessar as tentações que estão vindo sobre você. Então, é melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Ah, pastor, isso é verdade? É um princípio que eu aprendi aqui na Fonte de Alívio. Quer falar, sabe uma coisa que é chata, mas precisa? Sabe quando está no verão, igual a gente está agora? E hoje em dia tá as coisas mais difíceis, né? A questão assim do vestuário, a questão da sensualidade. E a gente sabe que pela Bíblia, os olhos do seu marido é para a sua esposa. E da sua esposa para o seu marido. Sim ou não? Falando alguma coisa errada aqui? Se estiver falando errado, vocês me corrijam. Até o que eu entendo, isso é Bíblia. O desejo do marido é para a esposa. E o desejo da esposa é para o seu marido. E Jesus falaram assim, perguntaram para Jesus acerca do adultério, sobre a carta de divórcio e tal, e Jesus lá complementando disse, olha, em verdade vos digo que até se olhar, desejando no coração, já cometeu adultério com ela. Que antigamente o adultério na lei era, aconteceu o fato, traz 2 e 3 testemunhas, a pessoa era então condenada à morte, que essa era, na lei era a morte. Jesus falou assim, olha, eis que vos digo, que se olhar com o desejo, com a intenção no seu coração, já adulterou. Então, esse é um princípio, viu homens, tem homens aqui ouvindo aqui, glória a Deus, tá igual os líderes, né, que não quiseram levantar hoje para receber bronca, né, agora a bronca é para os homens. Quando a gente olha e nosso coração quer desejar aquilo, a gente sabe que isso é um pecado. Só que às vezes, é mais ou menos quando o cachorrinho vai lá na frente da máquina de frango lá. Ele fica na frente da máquina de frango lá, ele querendo que um frango daquele caia para ele, ele fica lá. Se não tirar o cachorrinho da frente da máquina do frango, coitado, ele vai ficar lá o dia inteiro naquela luta lá. Né? Aí chega o dono, vai para cá, vai para lá. Aí ele vai para o outro lado e segue a vidinha dele. Mas se não, se deixar ele vai ficar o dia inteiro sentado olhando para aquela máquina de frango. E às vezes,
É difícil para o homem que ele é seduzido principalmente pela vista, ter que trafegar por muitos lugares, né? E eu falo isso também em redes, e manter a sua vida de santidade, tendo os olhos só para sua esposa. E quando a luta está muito difícil, sabe o que você precisa fazer? Eu aprendi isso, pratico isso quando preciso, e é por isso que eu tenho autoridade para te ensinar. Você chega na tua esposa, fala, meu amor, eu preciso conversar com você. O que foi? Não, você não está entendendo, é uma conversa. Não, peraí, então vamos fechar a porta aqui, as crianças estão lá, vamos conversar. O que foi? Meu amor, é que eu tenho sido muito tentado a ficar olhando. Olha, está muito difícil. Nesse calor, eu não vou pôr a culpa nas pessoas, mas é verdade que eu tenho me sentido muito tentado a ficar olhando. E eu estou aqui para confessar isso e pedir que você ore por mim. Porque a primeira intercessora do marido é a esposa. E a esposa vai falar, amém, meu amor. Você está confessando uma tentação. Isso vai te livrar de você cair no pecado. E aí, já faz um tempo, né, Gi, que isso aconteceu. Mas foi mais de uma vez que eu falei, amor, eu quero que você ore. Primeira vez eu tive que explicar, com muita vergonha, né? A gente fica com vergonha, ninguém gosta de confessar suas fraquezas. Até cortaram o microfone aqui, né? Obrigado aí pela ajuda, mas tem jeito, estou falando aqui mesmo. Confessar sua fraqueza. Aí cortaram o microfone aqui. Não, calma, não foi nenhuma medida judicial. Foi só uma falha técnica. Ninguém gosta de confessar suas fraquezas. Mas quando há comunhão, as pessoas são saradas. Porque das vezes que a minha esposa orou por mim, acho que foi uma ou duas vezes que ela orou por mim, eu me senti fortalecido. Eu saí de lá com forças, e aí eu ia caminhando, né? Olhando para o céu, né? Às vezes a gente tem que olhar para o céu, né? Senhor, glória a Deus, aleluia. Confissão traz cura. Tem gente que vive de arrependimento em arrependimento. Ah, eu pequei hoje, Senhor, me ajuda, eu não quero pecar mais. No outro dia, o que está acontecendo? Pecando de novo. E está lá com o Senhor. Senhor, me perdoa, eu não queria. Vai ser a última vez, Senhor, eu faço esse voto, nunca mais. Aí no outro dia, está lá de novo. Mas quando há confissão, há cura. É óbvio que se você não vai chegar para qualquer pessoa, você tem que ter o teu discipulador, o teu líder do grupo de alívio, um pastor, né? Dependendo da situação da gravidade, você precisa ter alguém madura. Por exemplo, aqui a gente tem o privilégio de ter a nossa pastora, que também é uma psicóloga. E porque assim, quem não tem maturidade, às vezes, para ouvir algumas situações, só a cara de susto dela, a pessoa já desiste de contar tudo. Ela começa assim, sabe o que é? É que o gatinho subiu no telhado. Aí a pessoa já... Aí você vai falar o resto da história, que o gatinho morreu. Ela fala, não, ele subiu no telhado, mas meu horário está dando, já pelo teu jeito, pela tua reação. Misericórdia, Jesus, não acredito. Você deixou o gatinho subir no telhado? Aí a pessoa já muda a história e já... Eu não posso confiar. Então, às vezes, você precisa, com o amor de Cristo... Então, o gatinho subiu no telhado. Aí fala, é mesmo? Sim, com todo o amor. E o Senhor vai trazer cura. Vamos em frente, então? Essa parte aqui é eu ouço você. O próximo, onde há comunhão, eu ensino você. O ensino você é fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20 diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é alguém que vai andar, caminhar nos teus passos, vai aprender com você. E o versículo 20 diz assim, ó, coloca o 20 agora, ó o que os discípulos de Jesus é para fazer, ensinando-as a guardar todas as coisas. É para fazer discípulos e ensinar aos discípulos a guardar todas as coisas, a doutrina dos apóstolos. Então, onde há comunhão, há essa frase, eu ensino você, eu
te ajudo nessa área que você precisa. E no final, para encerrarmos, que assim, daria para ficar, né? Você já deu para perceber que esse assunto não esgota nunca, sobre a comunhão. Por isso que a gente tem que viver. Porque se a gente for falar, a gente fala o ano todo e não dá tempo para viver. Então a gente vai falar menos e viver mais. Amém? Então, para encerrar a última frase que a gente ouve, eu quero ler com você primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do 1 ao 4, que nós vamos aqui já entender. Ora, Paulo dizendo à igreja aos Coríntios lá, né? A igreja de Corinto. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Quando ele chegou lá para os Gálatas, ele falou, olha, eu quero que vocês façam uma coleta para ajudar os santos. Então ele chegou lá aos Coríntios e falou, como eu ordenei para a igreja lá dos Gálatas, eu quero que vocês façam também. 2. No primeiro dia da semana, quando é o primeiro dia da semana, gente? Hoje, né? Glória a Deus, é isso aí. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Conforme o quê? A sua prosperidade. Se você tem muito, você pode separar bastante. Se você tem pouco, você pode separar menos. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. 3. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva, a vossa oferta a Jerusalém. Porque, só colocando no contexto aqui, Jerusalém começou a ser perseguida, começou a passar fome os irmãos lá. Então a igreja fugiu de lá, se espalhou e começou a se estabelecer em outras cidades. Mas ficaram alguns irmãos lá, só que lá eles estavam sem emprego, sem alimento. E lá nas outras cidades eles se estabeleceram e estavam bem financeiramente. Então Paulo estava dizendo, vocês estão bem aqui, vocês têm comida, vocês têm alimento, vocês têm roupa, mas os nossos irmãos que estão lá em Jerusalém estão passando dificuldades. Então, para evitar de quando eu chegar, ter que todo mundo sair na correria, todo domingo, vocês vão trazendo e ajuntando aqui, para quando eu chegar, eu vou enviar então para os irmãos em Jerusalém. 4. E se valer a pena que eu vá, também irão comigo. E Paulo falou, se precisar, eu vou junto fazer essa entrega. Então, essa frase que a gente ouve, eu compartilho com você. Aonde há comunhão, há compartilhamento. Aonde há comunhão, ninguém passa fome. Aonde há comunhão, ninguém vai ficar sem uma blusa, um agasalho, um sapato. Aonde há comunhão, as pessoas não vão ficar sem um emprego, porque quando vai precisar de vaga lá, eu vou falar, olha, igual no grupo dos homens, em alguns grupos, olha, tem vaga aqui, está precisando de tal, tem alguém que está precisando desse emprego aqui, aonde tem comunhão, há compartilhamento, e cada um vai dar segundo as suas posses, aquilo que tem. Ninguém vai dar de mais e ninguém vai dar de menos, porque todos vão dar de acordo com as suas condições. Nós temos ali, o que é aquilo? Aquilo é comunhão, porque temos ali poucos alimentos até? Sim, eu creio que sim. É aquelas cestas, pastores, aquelas cestas ali, elas foram enviadas pela Igreja dos Três Corações, de uma oferta que eles receberam de várias cestas. Então a Igreja dos Três Corações, sabendo da nossa necessidade e tendo a comunhão conosco, eles compartilharam conosco aquelas cestas. Os alimentos que estão ali em cima são os alimentos arrecadados nos grupos de alívio. Só que esse mês nós tivemos a Arca na Minha Casa. Esse princípio não era para ter cessado, mas, enfim, tem poucos alimentos ali, em cima, daqueles que foram arrecadados. Será que aqueles alimentos, eles representam realmente a tua despensa?
Talvez se você tiver pouco, você vai falar, sim, eu nunca teria condições de ter tudo aquilo na minha despensa. Mas você que tem um pouquinho a mais, você fala, realmente, se eu tivesse tirado um pouco do que eu tenho lá e abençoado, não estaria daquela forma. No mínimo, aquela mesa estaria cheia ali. Isso é comunhão. Esse é um termômetro importante. Quando você abre o seu guarda-roupa e não cabe mais blusas, não cabe lá mais camisas, na sua sapateira não cabe mais sapatos, você vai ter que comprar uma caixa de relógio maior, para pôr mais relógio, porque as divisões lá de 8 relógios já estão preenchidas e não tem espaço. Quando aquilo está acontecendo, é que o Senhor está falando assim, filho, seu guarda-roupa está transbordando. Mas não é para transbordar o seu guarda-roupa para o guarda-roupa do seu marido. É para transbordar na vida do teu irmão. Né? Porque geralmente o guarda-roupa da esposa transborda para o guarda-roupa do marido. Mas não é assim. Tem que transbordar para a vida da outra irmã que está ao lado, que você fala, eu te amo, eu sou um com você, nós somos um, estamos em unidade. Então você vai compartilhar também. É pegar aquela mais velha, é pegar aquela que fez um furo. Não, você vai pegar aquela às vezes que não te serve mais, o que o Senhor falou no teu coração. Quando você ama, você quer agradar, você quer abençoar. Então, por isso que nós colocamos isso, Deus colocou no coração no domingo passado, de nós fazermos o culto da comunhão, para nós começar. Isso daqui não vai ser o culto da comunhão do ano, isso aqui vai ser a semente do que nós vamos viver no ano.